Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, dia 10 de abril de 2020, bolsa fechada, mercado fechado, mas vamos falar sobre o mercado, vamos ver o que aconteceu essa semana, vamos falar sobre o fluxo estrangeiro, vamos comparar a crise de 2020 com a crise de 2008, que é uma referência para a gente, né? Mas lembrando, o objetivo aqui não é vender caixa preta, não é vender mágica, o objetivo aqui é educacional. Não se trata de recomendação de compra ou venda, tá? Isso é importante você ter isso em mente, invista em conhecimento. E aqui eu sempre lembro uma frase que eu já apresentei no último vídeo, reforçando aqui, nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. E eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter cuidado, né? O mercado já deu uma lição, ele não avisa, ele não mostra a bandeirinha para dizer eu vou cair, e aí sofreu uma forte queda. Vamos lá, o que a gente viu aqui? Primeiro, linha azul, crise de 2008, linha vermelha, crise de 2020. A gente observa que essa queda, claro, né, foi bem acentuada. Nesse período aqui, ó, de 19 de fevereiro até 23 de março, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caiu 45%. Isso em 22 dias. Então a gente vê uma inclinação forte aqui, uma queda forte em poucos dias. Enquanto que lá na crise de 2008, para o índice atingir esse nível aqui, uma perda superior a 42%, esse nível aqui mais ou menos, ó, ele precisou de mais de 90 dias, foram 93 dias para o Ibovespa registrar uma queda de 45%, 46%. Então a gente vê que é uma queda acentuada, de repente o índice pode procurar, a gente pode entender que isso aqui foi até uma correção mais normal, entre aspas, né? Então vamos ver o que vai acontecer. A gente já vê aqui o seguinte, a gente pode observar aqui, olhando esse gráfico da evolução aqui, um fundo e um topo. Então a gente tem um ponto positivo, mas não é nenhuma garantia de que o pior já passou, que a crise, melhor dizendo, talvez o pior já tenha passado. Mas será que a crise já passou? Talvez o mercado já descontou, já viveu um cenário assim, vamos dizer assim, de pânico, e agora a gente pode entrar num outro momento, tá? Então, topos e fundos ascendentes caracteriza aí uma mudança, pode ser uma mudança. Vamos aguardar, tá? Então é isso aí que a gente pode ver nesse gráfico. Outra informação aqui, a gente mostra aqui um gráfico já, a evolução a gente já vê em pontos, aqui a gente está vendo em percentual, aqui a gente está vendo em pontos, né? Você vê que na crise do subprime, a bolsa chegou aí abaixo de 30 mil pontos. É que eu tenho que olhar esse eixo aqui vertical, aqui tá à direita. E aí você repara que nesse período aqui, né, depois a bolsa levou aí mais ou menos, vamos botar aqui, mais de 200 pregões para ela se recuperar, né? Então a gente às vezes escuta a expectativa do mercado se recuperar rápido, realmente tinha que ter uma grande novidade, algo que suspendesse as ações aí, algumas ações que os governos, né, estão adotando, né, que indicasse que essas ações poderiam ser suspensas, mas não é o que a gente está vendo até agora no momento, né? Depois desse gráfico aqui, eu mostro essa evolução também, só olhando essa queda aqui em 2020, e aí a gente vê que a partir daqui do fundo, em 23 de março, o índice começou uma recuperação, você vê, foi uma queda de 45%, né, em relação ao pregão do dia 19 de março, e aí você vê que agora já se recuperou aqui uma alta de 22%. Mas essa alta de 22% é para quem comprou nesse fundo aqui em 63.570, tá? E aí a gente vê o mercado aqui encontrando, ele deu uma parada aí no último pregão, né? A gente pode estar fazendo aqui, não conseguindo romper essa resistência aqui na faixa aqui de 78 mil, 80 mil pontos, vamos botar aqui 80 mil pontos, pode ter dificuldade para romper aí passados 80 mil, né? E aí fica na dúvida se vai ter um recuo aqui, se vai perder esse fundo, ou se o mercado vai continuar e vai subir. Vamos ver o que vai acontecer sem querer adivinhar. Lembrando que daqui do fechamento do dia 9 de abril até lá os 116.500, que foi o fechamento do dia 19 de fevereiro, o índice ele precisa registrar uma alta de 50%, tá? Para ele voltar a esse nível aqui dos 116.500, ele precisa voltar aí, ter uma alta de 50%, tá? Essa é a diferença. Ele caiu 45% e agora, a partir de agora, você vê, já registrou uma alta de 22%, e dos 77 mil para ele voltar para o 116, precisa ter uma alta de 50%. É interessante a gente saber, observar essas
variações para entender que as coisas não acontecem assim num piscar de olhos. É preciso paciência e reforçar, às vezes, alguns conceitos do tipo, poxa, não é melhor fazer um gerenciamento de capital, assumir uma perda menor do que ir acumulando essa perda e ter custo de oportunidade depois, né? Porque talvez quem vendeu por aqui, foi estopado e perdeu certo capital nesse nível de preço, pode comprar por aqui, ó, e agora está ganhando 10%, então já recuperou parte do prejuízo que teve lá em cima, né? Depende. Isso se a pessoa teve um prejuízo porque vendeu aqui, porque às vezes ela comprou aqui embaixo, ó, ela comprou entre 90 e 100 mil pontos, ninguém sabe, então ela teve um lucro, ela foi estopada, mas com lucro, né? E agora teve a oportunidade de entrar de novo e a gente está falando de quê? Custo de oportunidade. Para a gente sempre ter atenção e não se deixar levar por esses números aqui, por esses movimentos de alta, em um mercado ainda cheio, um pouco nebuloso, com incertezas, eu fiz esse trabalho aqui, eu levantei, né, os movimentos aqui durante a crise subprime lá em 2008. E a gente vê que teve períodos aqui, apesar da queda, né, da queda lá de maio de 2008 até novembro de 2008, apesar dessa queda, teve movimentos aqui de alta, aqui, ó, 5%, 6%, 6%, 8%, 16%, 8%, 17%, 8%, inclusive um movimento aqui de alta de 37%, e aí sofreu uma queda aqui para depois voltar a subir. Olha só, aqui fica mais fácil você ver, ó. Esse movimento aqui foi 37% de alta, ainda sofreu uma queda e aí sim depois iniciou aqui um processo de alta, né? Fazendo zigue-zagues ascendentes, topos e fundos ascendentes, tá? Então por isso que eu estou mostrando isso daqui. É para quê? Para lançar o terror? Não. É para botar otimismo? Não. É para mostrar um fato, o que aconteceu, a gente pegar uma base lá no passado e entender o que aconteceu. Mas, Rodrigo, já subiu 20%, então mudou a situação, já melhorou? Não. Aí você vem para cá e vai ver que nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, é aquele velho gráfico da oscilação máxima do Ibovespa, onde a gente pega a máxima do dia menos a mínima do dia. E aí a gente vê que antes do carnaval o Ibovespa oscilava, né? A oscilação máxima era em torno de 2.000 pontos, até abaixo disso, né? 2.000 pontos. Aí teve uma alta dessa oscilação. Você vê aqui durante alguns pregões aqui, oscilações superiores a 10 mil pontos. Isso mostra o quê? Volatilidade. Volatilidade é risco, né? Mercado com alta volatilidade. Quem entra no mercado desse tem que aceitar um balanço maior, um risco maior. Pode ganhar mais? Pode, né? É claro que ganha. É relação risco e retorno. Não existe almoço grátis. Mas também pode perder bastante. É isso que a gente vê aqui. De um tempo para cá, a gente vê uma acomodação, uma redução. Na verdade, é uma redução ainda. A gente precisa confirmar essa acomodação, onde o índice ainda continua apresentando oscilações altas, né? A gente olhando para o passado, essas oscilações ainda são altas, mas menores do que a gente viu aí nas semanas anteriores, né? A gente vê uma redução agora aí, nos últimos dois pregões aí, com uma oscilação em torno de 3.000 pontos, que a gente tem observado. Abaixo aí, no início da semana, chegou a ter oscilações aí acima de 4.000, 5.000 pontos, quase 6.000 pontos. E aí, como a gente fala aqui em oscilação e em pontuação, é claro que se a gente olhar para o passado, quando o Ibovespa estava 30 mil, uma variação de 10.000 pontos, não ocorria. Então a gente vai olhar aqui agora, falando diária, né? Então esse gráfico mostra a variação absoluta diária do Ibovespa. O que eu fiz? Eu peguei a variação do Ibovespa todos os dias e calculei o valor absoluto, né? Valor positivo. Então, mesmo as quedas passaram a ser positivas, né? Variações positivas. E a gente vê o seguinte, que o Ibovespa, oscilação superior a 2% em janeiro de 2020, nesse período aqui, são oscilações atípicas. Aqui, ó, eu tenho uma aqui, eu tenho uma outra aqui lá no dia 11 de fevereiro, né? Tem uma aqui entre o dia 24 e 28 de fevereiro aqui, e uma no dia 11 de fevereiro. E aí depois a gente tem oscilações fortes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pregões em que o índice oscilou ou para positivo ou negativo, mais de 4%. Né? Aí depois deu uma segurada, oscilando em torno de 2%, voltou a oscilar acima de 4%. Mais 1, 2, 3, né? Aqui 4. Ó, quinto pregão, variações fortes. Aqui já foi uma redução nesse último pregão,
uma variação aí, o índice, o Ibovespa fechou em queda, mas com uma oscilação menor, né, de 2%. Uma variação absoluta menor do que 2% que a gente está observando. E, gente, mostrando um resumo aí do mercado, a gente vê o seguinte, ó, destaques do ano. Vamos começar a ver os destaques do ano aí. Antes, na semana passada, quando eu liberei um vídeo no domingo, o destaque era Suzano, era a única ação que faz parte do Ibovespa. O Ibovespa, com uma carteira com 73 ações, era a única ação positiva no ano. Agora, essa ação, a Suzano perde o lugar e o pódio fica com a VEG3. As demais ações do Ibovespa, por isso que a gente até pega aqui essas ações aqui, ó, elas estão positivas por quê? Porque elas têm a menor queda no ano, né? E, inclusive, bem menor aqui do que a queda do Ibovespa. Você vê que no ano o Ibovespa está caindo 32%, enquanto essas ações aqui, tipo o B3SA3 caiu 7%, registra queda no ano de 7%, BTOW3 queda de 8,16%, Raia Drogasil 8,57%, Suzano queda de 10%. Então, quem montou uma carteira com essas 4 ações aqui, está tendo uma performance, um desempenho melhor do que o Ibovespa. O Ibovespa que é o benchmark do mercado, né? Que os fundos de ações buscam bater esse benchmark. Então, o fundo de ações hoje, no ano, que o Ibovespa cai 32%, um fundo está tendo uma perda de 10%, é excelente, é bom. Né? Excelente até um exagero, mas é muito bom, porque está tendo uma performance melhor do que o Ibovespa. Tá? Então, vamos pegar aqui os destaques negativos do ano, o IRB que já estava sendo impactada não só pelo coronavírus, mas por uma carta da esquadra, questionamentos em relação ao balanço, aos números, né, da empresa, e apresentando queda de 74%. As outras empresas aqui impactadas, né, Smiles, né, que é a Smiles relacionada a pontuação, né, programa de pontos, Gol 4, CVC e Azul. Aqui, ó, Azul e Gol, empresas aéreas, CVC, empresa de turismo. Forte queda aí, 64% para Gol, CVC queda de 70%, Azul queda de 72%. Agora vamos falar dessa semana. Nessa semana o que a gente viu? A gente vê destaques na semana aí. BRDT com alta de 40%, Intermédica alta de 39%, CVC alta de 30%, Eco Rodovias alta de 29%, Rap Vida alta de 29%. Setor médico aí, ó, Rap Vida e Intermédica aí, ó, bela alta, né, das duas ações. E o Ibovespa fechou a semana com alta de 11,71%. Destaque negativo da semana, Suzano, Klabin também aparece, papel e celulose. A gente teve uma queda aí do dólar, né, no final dessa semana, então isso impacta as exportadoras aí, no caso, Klabin, Suzano, e também aparece aí JBS, Raio 3, a Rumo e o Carrefour, com queda aí durante a semana, tá? Fechando essa semana. Aqui eu já apresento o desempenho das 20 ações do lado esquerdo com maior participação no Ibovespa. Então você vê que hoje é a VEG, é a ação que é o destaque aí no ano, destaque positivo, a única ação que registra alta no ano. No mês, a gente vê a Petrobras com destaque positivo no mês, mas no ano, dessas 20 ações com maior participação no índice, é a ação aí que apresenta o pior desempenho no ano. Né? A gente olhando aqui no ano, o eixo vertical, e no eixo horizontal no mês. O pior desempenho aí, tanto no mês como também no ano aqui, um desempenho ruim, é a JBS. Tá? A JBS tem um desempenho ruim no mês, mas no ano até um desempenho melhor do que Petrobras, do que Banco do Brasil, do que os bancos, né? O Itaú, Bradesco aqui, ó, aparecendo, Ambev, Itaúsa. A JBS no ano tem um desempenho melhor do que o Ibovespa, né? Assim como Suzano, Raia Drogasil, a Vivo, a Vale, a Magazine Luiza, né? Agora, quando a gente olha para o mês, essas ações aqui, ó, a Suzano, a Raio 3, a Rumo e a JBS com desempenho ruim, né? Em queda, um desempenho pior do que o Ibovespa. Ok, pessoal? Outra informação aqui para mostrar para vocês, ó, vamos falar de fluxo, um pouquinho de fluxo, eu comentei isso no último vídeo também, para você que está acompanhando os vídeos, sempre apresento, vou estar apresentando outras informações ainda no decorrer, conforme publicando os vídeos. Durante esse período aí, mercado mais volátil, eu tento publicar vídeo que eu entendi que tem uma informação interessante, algo que pode somar para o seu estudo, né, para a sua tomada de decisão, em vez de ficar aquela coisa repetitiva. Então aqui eu já estou mostrando de uma outra maneira qual o fluxo acumulado de participação por investidores aqui em 2020. A gente vê o estrangeiro
com fluxo acumulado negativo de 63 bilhões, o institucional com fluxo acumulado positivo de 34 bilhões e o individual de 26 bilhões. Então, o estrangeiro aí com fluxo, né, bem negativo aí em 2020. Ele que já vem tirando o dinheiro da Bolsa, foi fluxo negativo também em 2019. Né? Então, a gente vê, enquanto que o institucional aí sempre alimentando, motivado aí para a redução da taxa de juros, né? E o investidor individual também. Feito isso, vamos mostrar aqui um resumo, esse resumo que eu estou disponibilizando no canal lá no Telegram. Você acessa lá t.me/AveraTrading. Você que tem o Telegram, né? Acessa, pesquisa lá, Avera, espaço Trading, vai encontrar lá o canal e lá eu estou disponibilizando esse relatório, outros estudos, gráficos, outras informações aí que possam te ajudar. Então a gente vê aqui um resumo aqui, primeiro mostrando aqui alguns índices, né, os principais índices, o Ibovespa no ano com queda de 32%, o índice financeiro com queda de 34%, olha o IFIX aí relacionado aos, quem gosta de fundos imobiliários aí, queda de 21%, desses índices aqui é o que apresenta até um melhor desempenho, né? Tá com um desempenho melhor do que o Ibovespa. Por outro lado, a gente vê o índice imobiliário, né, que engloba aí construtoras e empresas que atuam nesse ramo imobiliário, com queda de 44% no ano, né? Tendo uma recuperação, todos os índices aí fechando positivos aí na semana, exceto o IFIX, o IFIX aí foi uma das menores aí altas, né? A gente vê aqui também materiais básicos também com uma alta de 1,92%, depois vem o IFIX com uma alta de 4,24%. Aqui apresenta as ETFs, BOVA11, que é uma ETF que segue o Ibovespa, né? Small 11 são das Small Caps, né? Uma ETF também negociada na Bolsa, que segue um conjunto, tem uma carteira de ações classificadas como Small Caps, feita pela B3, e também o IVVB11, que é um índice que segue o S&P 500, tá? Principal índice da Bolsa Norte-Americana. Você vê que no ano, essa ETF está com alta de 10%. As demais aqui, BOVA11 com queda de 32%. Você vê que o BOVA11 tem uma correlação positiva com o Ibovespa, quase próxima de 1, né? Ele está aqui com queda de 32%, o Ibovespa no ano com queda de 32,83%. Se você comparar aqui, ó, essas variações aqui do dia, ó, semana, são bem próximas aí, é uma correlação positiva dessa ETF com o Ibovespa. Seguindo aqui, eu mostro aqui algumas ações, dá uma passada rápida, o setor bancário aqui com queda de superior a 30% no ano, na semana aqui, uma boa recuperação do setor, né, acompanhada da Bolsa, destaque a BTG Pactual, alta de 29%. Vamos descendo aqui, Via Varejo, ó, e Magazine Luiza, Via Varejo com alta de 25%. Daqui a pouco a gente vai olhar os gráficos, né, de algumas ações que eu já separei aqui, umas 10 ações para a gente olhar os gráficos, para a gente ver esses movimentos aí e entender o que está acontecendo. Olha lá, setor elétrico. Rodrigo, o que é essa setinha aqui para cima e setinha para baixo? Quando a ação tem um desempenho melhor do que o BOVA11, lembra que eu comentei o BOVA11 lá, ETF? A seta é para cima. Quando tem um desempenho pior no ano, que é em relação à variação no ano, pior do que o BOVA11, a setinha para baixo, tá? Então a gente vê aí que o setor elétrico vem sofrendo menos, né? Comparado lá com o BOVA11, essas ações aqui, a seta CEMIG e a ação ordinária da Eletrobras. Vamos seguindo aqui. Exploração de imóveis, está dentro lá do índice imobiliário, lembra que eu também comentei? Ó, exploração e refino, destaque aí na semana aí para a BR Distribuidora, alta de 40%, Ultrapar também alta de 28%. Vamos seguindo, ó, destaque negativo aí, Suzano, papel e celulose, exportadoras, né, afetadas aí com a queda do dólar. Lame 4 BTOW3, alta de 22%, 28%, uma média aí de 24% de alta. Smiles aí, ó, alta de 25%, TOTOS alta de 22%. Ó, setor de educação se recuperando num ano aí com forte queda também, né? Agora nessa semana aí alta de 23%, 25% em média. Serviços financeiros, ó, Intermédica e Rap Vida alta de 39% a 29%, respectivamente. Intermédica alta de 39%, Rap Vida 29%, né? Vamos seguindo aqui. Ó, o setor de siderurgia sofrendo também em 2020,
essa semana aí uma recuperação, uma leve recuperação. Lojas Renner, alta de 18,15%. Seguindo. Aqui, ó, Azul e Gol, transporte aéreo. Aí depois a gente vê aqui por último aqui CVC com queda de 70%, mas nessa semana registrou alta de 30%. Esse relatório, mais uma vez, está disponível lá no canal no Telegram. Você entra lá, t.me/Vera3, e aí você vai ter acesso a esse relatório lá. Está lá disponível para você consultar, dar uma estudada, né? Identificar as ações que fazem parte do Ibovespa, está lá esse relatório para você baixar, ok? E agora vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, vamos ver os gráficos aqui. Vou até voltar aqui, vamos começar por Ibov, né? O Ibovespa, olha lá o Ibovespa, dando um zoom aqui, mostrando algumas informações para vocês. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um gráfico de candlestick, né? Aqui é o volume, essa linha verde aqui é a média do volume, tá? A média de 21 períodos, e aqui embaixo o IFR, tá? Então a gente vê aqui o Ibovespa aqui, dando um zoom aqui para ficar melhor, você vê que ele tentou nesse pregão aqui, no pregão, deixa eu parar o mouse aqui para a gente poder ver, ó, do dia 26 de março, ele tentou superar ali os 78.500, não conseguiu, aí sofreu uma queda, fez de novo esse movimento no pregão do dia 7 de abril, não conseguiu, fechou mais abaixo, aí no dia 8 tentou de novo, né, fechou praticamente em cima de 78.500, no último pregão chegou a superar, ele teve máximo em 80.427 pontos, mas fechou aí em queda de 1,20%, cotado a 77.681. Ah, Rodrigo, então isso quer dizer que está tendo e o mercado vai cair? Não, olha só, vamos lá. O que eu, no último vídeo, eu comentei sobre a questão do dilema. Quem comprou por aqui, ó, deixa eu marcar aqui, vamos lá, vou colocar em amarelo. Quem comprou nessa faixa de preço? E aí vê o mercado batendo aqui e recuando. Aí sobe. Quando chega aqui, essa pessoa, opa, peraí, será que não é melhor vender agora? Não é melhor garantir esse lucro? E se o mercado cair? Né? Começa a viver esses dilemas. E aí, se ele subir? Ah, não, mas se ele não sobe, se ele cai e eu estou dentro, como que eu vou fazer? Aí a pessoa não sente muita segurança e pode fechar uma posição aqui. E por isso que a gente vê esse movimento aí de briga, essa tentativa de romper, assim que forma uma resistência. Né? O mercado não consegue, ele está tentando superar, mas não aparecem compradores, não aparecem compradores, vamos dizer assim, mais dispostos do que vendedores, né? Com mais energia do que os vendedores, e aí o mercado segura, ele não consegue passar aquele nível de preço, e é isso que a gente está vendo. Tá? Então essa situação aí do Ibov, do Ibovespa, né? A gente vê aqui, se a gente pegar um gráfico semanal, para quem está vendo aí, acompanhando esse trabalho aí, esse é o primeiro vídeo, a gente vê uma alta do Ibovespa lá desde 2016, traçamos esse canal de alta aqui, rompeu essa linha de tendência de alta, tá? E aí está trabalhando dessa forma aí, com fundo aqui em 61.690, um outro suporte aqui em 69.300 e agora tentando se superar os 78.500. Aqui fica bem claro, ó, ele furou aqui essa barreira de 78.500, mas não se manteve, veio para baixo. Só que isso aqui não é ciências exatas, né? Então ele pode de repente fechar um pregão acima, depois voltar a cair. Não existe, a gente sempre volta àquela velha frase aqui, ó, nunca tenha certeza de nada. Então vamos lá, voltando aqui no gráfico, o próximo aqui que a gente vai olhar, vamos olhar o IFIX. Nem tinha visto esse antes, mas vou botar aqui para a gente olhar junto. Vamos lá. A gente vê o gráfico aqui do IFIX. Olhar o gráfico semanal é até melhor. Eu já tinha traçado umas linhas aí, linhas de tendência de alta. Ele fazendo aqui tipo uma pá de ventilador, né? Ele está subindo aqui, ó, ele subiu, fez essa máxima aqui em cima, lá nos 3.247, recuou bem. E aí eu tracei uma outra linha de tendência de alta aqui, nesse ponto. Só que agora, a gente olhando esse gráfico semanal aqui, a gente vê o seguinte, ó, nesse ponto aqui, ó, nessa faixa aqui de preço, ele ficou meio andando assim de lado durante um tempo. Né? Então aqui pode ser um objetivo para o IFIX em torno de 2.617, 2.620, 2.600, né? Ele tentar voltar ali, testar, e aí seria um pullback, né? Onde ele tenta, ele retorna a um antigo suporte que agora pode funcionar como resistência. Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o IFIX. Próxima ação, vamos pegar aqui CVCB3, ó. CVCB3, vamos botar no gráfico diário. No gráfico diário a gente vê esse movimento interessante aqui, a gente vê, ó,
Porque às vezes a gente olha assim, poxa, subiu bastante. Quando a gente pega coisa relativa, né? Depende, tudo é relativo. A referência, a gente vê quanto esse papel caiu, né? Caiu bastante esse papel. Você vê que ele está nessa faixa aqui, até marquei aqui 7,42 a 14,39, agora trabalhando no outro nível, entre 10 e 14, né? Então esse é o gráfico de CVC. A gente vê aqui o IFR em tendência aqui de alta aqui. E aí vamos começar, como o objetivo aqui é educacional, eu vou fazer o seguinte, vou inserir uma média aqui, vou colocar uma média móvel, tá? Vou colocar duas médias aqui. Vou colocar uma média onde eu vou colocar uma média de 39 períodos. Mentira, 39 não. Vou botar aqui de 9 períodos. E vou colocar uma outra média aqui de 55. Números de Fibonacci, tá? Coloquei aqui essas médias. Vamos lá, vou fechar. Vou mudar essa média aqui para média exponencial. Por que exponencial, Rodrigo? Estou dando peso para os valores mais recentes. Vou colocar essa média aqui, vou deixar em verde mesmo. Vou mudar só assim a espessura. Depois vou mudar essa média aqui, que é de 9 períodos, para exponencial também. E vou colocar em vermelho, mudando a espessura também, tá? Então a gente vê aqui, desde lá de cima, a média vermelha cruzou a média verde de cima para baixo, e aí teve esse processo aqui de tendência. Você vê que essa média que eu coloquei aqui, a de 55 períodos, ela foi respeitada aqui na CVC, ó, o preço não voltou a ser negociado acima dela, tá? Então, vamos deixar essa média aí, vamos ver qual é o comportamento, a gente fazendo esse exercício. Eu não escolhi essa média, assim, um número, só peguei números de Fibonacci, não estou fazendo um estudo para dizer, não, já fiz aqui, já verifiquei. E outra coisa também que eu tenho conversado com amigos é o seguinte, o que vale para uma ação não necessariamente vale para todas. A gente precisa pensar nisso. Tipo, ah não, então eu identifiquei que a média tal e média tal funciona melhor com a ação X. Tá, funciona melhor com a ação X, mas isso não quer dizer que vai funcionar com a Y, com a B, com a A, com a C. E aí cabe a nós estudar, testar, verificar isso, né? Caso você adote a média como um indicador para você tomar decisão, um dos indicadores para você tomar decisão. Vamos agora para outro papel aqui, Petrobras, ó. Petrobras também, a gente vê um rompimento aqui em cima, de cima para baixo da média vermelha aqui, que é a média curta, né? E agora ela voltando aqui, ó, tendo uma recuperação desses pregões, nos últimos pregões aí. A Petrobras aqui, se a gente pegar aqui, ó, desse ponto aqui até aqui em cima, ela registrou uma alta aí de 56%, lá do dia 23 de março até o fechamento do dia 9, uma alta de 46% a Petrobras. E aí eu volto a dizer sobre a questão do custo de oportunidade, né? De repente, quem aceitou e estopou por aqui, teve a oportunidade de entrar aqui de novo, vamos dizer, a pessoa não entrou ali no fundo, mas entrou por aqui, nessa faixa aqui de preço. Ela agora está com ganho aí de 33%, provavelmente já recuperando o que ela perdeu lá, caso ela tenha sido estopada aqui por um preço, tenha sido um stop loss, né? Não foi um stop de proteção do lucro, mas sim um stop para aceitar um limite de prejuízo por operação. Então esse aqui é o gráfico de Petrobras, a gente vê um aumento de volume aqui, gráfico diário de Petrobras, aumento de volume nesse processo aqui de queda, mas também que manteve nessa recuperação, ok? Depois a gente pode ver Itube 4. Itube 4, a gente já viu um outro comportamento aqui também, ó. Não teve uma recuperação tão forte como a Petrobras teve. A gente pode ver. Se a gente pegar aqui desse período aqui, ó, até ali em cima, está com alta de 17%. Só que ela também, a gente pode observar aqui, ó, fez um fundo aqui e um fundo aqui. Então isso daqui pode ser um W, tentando romper isso daqui, né? Por que um W, Rodrigo? É isso daqui, que a gente pode chamar também de quê? Fundo duplo. Será que é um fundo duplo? Será? Vamos aguardar, vamos ver se confirma esse rompimento aqui dos 24,60, que ainda não aconteceu. Essa faixa de preço, e se você olhar aqui para o passado, olha só, vamos olhar aqui para o passado. Se eu colocar num gráfico semanal, a gente vê isso daqui, ó, ação sendo negociada aqui nessa faixa aqui, ó. Olha aqui, ó, suporte, suporte, né? O ponto aí que ela está brigando agora, suporte também.
Então ela está nessa faixa que eu chamo aqui, ó, eu gosto de chamar de zona de confusão, né? É uma faixa que no passado ela foi bem negociada aí, trabalhou durante um tempo, ficou amarrada, vamos dizer assim, e é justamente onde ela está entre 20 e 24,50, 24,60. É isso que a gente está vendo. Vamos agora, isso olhando no gráfico semanal. Vamos voltar para o gráfico diário. Isso aí é o gráfico de YouTube 4, tá? Agora vamos para um outro gráfico, Vale 3. Esse é o gráfico de Vale 3, olha lá. Você vê que as médias aqui já estão próximas. Será que vai ocorrer o rompimento da média curta acima da média longa? A vermelha vai passar a verde, né? Que poderia ser uma indicação de uma mudança de tendência, mas não é garantia, né? Sempre lembrando, ó, nunca tenha certeza de nada, pessoal. Vamos lá, voltando aqui, isso aqui é o gráfico diário. Você vê que essa ação aqui da Vale, ó, também agora numa área aqui de briga no passado, aqui, ó, aqui, né? A gente está olhando aqui o movimento, como que o entender o que já aconteceu lá atrás pode nos ajudar a compreender, opa, onde que a gente está agora, né? Não ficar cego, não ficar sem saber o que está acontecendo. Vale 3, outro papel também ligado à área de petróleo, PetroRio, ó, PetroRio interessante, hein? Por que interessante, Rodrigo? Veio aqui num canal de alta, ó que gráfico bonito, vou botar aqui no gráfico semanal para ficar melhor. Ela veio aqui no canal de alta, respeitando, trabalhando aqui, ó, média vermelha acima da média verde, curta acima da longa, por um bom período. E aí, essa média, a vermelha ainda não rompeu, a curta não rompeu a longa, de cima para baixo. E os preços retornaram à linha de tendência de alta, que a gente pode ser um pullback, pode ser, não estou dizendo que é, a gente precisa aguardar agora. O que é? É o preço retorna, ele vem nesse movimento aqui, ó, a gente vê fazendo o movimento topos e fundos ascendentes, recuou, rompeu a linha de tendência de alta, pode retornar aqui fazendo um pullback para voltar a cair, e se perde esse fundo, mostra para a gente aí uma tendência de baixa, confirma aí para a gente uma tendência de baixa, ok? Então é isso que a gente vê em PetroRio. Via Varejo, ó, a Via Varejo aí brigando aí na faixa de 3,90, tá claro isso aqui, ó, tá claro, 3,90, tentando aí se manter acima de 4,80, que já por 2 semanas tentou superar os R$6. Rodrigo, tentou superar os R$6, isso é muito subjetivo. Não, não é. Aqui, ó, primeira semana que tenta superar os R$6, não consegue, fecha abaixo. Segunda semana que tenta superar os R$6, não consegue, fecha lá embaixo. E agora ela parou fechando aqui a 5,15, vamos ver se nessa próxima semana ela rompe, testa de novo esses R$6, ou vai ficar andando de lado aqui, né? O que vai acontecer aí nos próximos pregões? Vamos ver, né? Próximo papel aqui, Magazine Luiza também. Ó, a Magazine Luiza aí. Rompeu uma linha de tendência de alta aqui que a gente traçou a partir de 2017, também fazendo algo parecido com o que a gente viu em PetroRio. As médias se aproximando, ó, a média curta se aproximando da longa aqui. Parecia que ia romper, não rompeu. Agora essa pode continuar, ser uma mudança mesmo, ter uma recuperação boa aí no papel. Rodrigo, o que é ter uma mudança mesmo? Ele fazer um movimento assim, né, subir, ou ele fez um pullback aqui igual lá em PetroRio e voltar a recuar. A gente vai saber aí nos próximos capítulos da Bolsa. Usiminas, já estamos acabando, pessoal. Vamos lá, Usiminas. A gente viu que o setor siderúrgico sofrendo em 2020 também. Olha os Usiminas aí, com suporte aqui em 3,40, né? Papel aí ficando de lado aí nos últimos pregões, não conseguindo também superar os R$5. Olha só aqui, primeira semana que tentou, segunda semana que tentou, e essa semana fechou com um Doge, aí um candle de indecisão, né? De indefinição, onde o valor de fechamento é igual de abertura. Vamos colocar aqui no gráfico diário, né? A gente vê o mercado aqui de lado, ó, eu comentei, mercado de lado, não conseguiu. Tem um ponto importante aí na faixa de R$5, depois lá em 5,87. Essa é a figura aí de Usiminas, o gráfico de Usiminas. E a média vermelha abaixo da média verde, né? Ah, Rodrigo, mas o que acontece se eu mudar aqui para... Vou botar 39. Pode botar 39. Né? E aí você tem que ir ajustando e vendo o que funcionaria melhor, o que te daria um sinal melhor, entendeu? A gente também pode ver, vamos ver aqui, Azul 4. Olha o gráfico de Azul.
Esse é o gráfico diário de azul. Tem um ponto ali importante em torno de 24,80. Tentou por 3 vezes aqui, ó. 1, 2, 3. Estou mostrando aqui esses pregões aqui, ó. 3 pregões aqui. Não conseguiu fazer nova máxima, recuou. Então a gente vê que aqui a faixa de 20,70, R$21 é um ponto de briga, né? Vamos ver aqui também, vamos seguir aqui. Azul, a gente vê aqui MRV, falar de uma construtora. Você vê aqui construtora também, MRV que custava R$21,60 lá no final, no início de fevereiro, né? Sofreu forte queda também e agora está aqui, ainda não conseguiu superar esse topo aqui, né? Mas tem um ponto positivo, são esses fundos. A gente tem um fundo ascendente aqui, esse fundo aqui acima desse fundo. Pode ser um sinal positivo, posso traçar uma linha de tendência de alta aqui, vamos ver se respeita essa linha de tendência de alta. A média curta apontando para cima, pode ser um rompimento dessa média longa, não tem nada disso, ainda não aconteceu. A gente vê aqui esse ponto aqui, um ponto de briga, né? Por 3 pregões aqui, tentou passar desse nível aqui um pouco abaixo de 14,68, 14,70 e não conseguiu. Beleza, pessoal? Isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil, agregue, ajude a você a compreender melhor o mercado. Essa é a ideia. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, participe, compartilhe com seu amigo que está começando na Bolsa. E é isso. Um grande abraço, feliz Páscoa. Muito obrigado para você que tem comentado, que tem participado aqui, que tem dado força aí para esse trabalho. Muito obrigado e tudo de bom. Grande abraço e até a próxima semana. Sucesso!